Fala galera, tudo bem? VH aqui. Faz um tempinho que eu não posto vídeo, né? Tô sem notebook, mas eu vou tentar fazer uns videozinhos aqui com o celular mesmo. Vamos ver como é que fica. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, beleza? Qual que é a ideia aqui? A ideia é compartilhar conhecimento, tá? Ajudar. Quero compartilhar o que eu sei, ajudar aí, às vezes você que é curioso, está buscando uma profissão nova, você que é estudante, quer melhorar, quer adquirir conhecimento, tá? Você que já é eletricista mesmo, mas quer certificado que você faz, se está certo, se não está, tá? Você que é instrutor, professor de um curso técnico, de engenharia, quer melhorar os seus conhecimentos, ou você que é engenheiro mesmo, tá? Às vezes a gente tem conhecer pontos de vista diferentes, a gente pode enriquecer mais nossas capacidades, beleza? Então de cara, já me dá uma moral aí, seja qual for a plataforma que você estiver assistindo esse vídeo, dá uma curtida, tá? O foco do nosso vídeo hoje é 10 curiosidades sobre mini disjuntores, tá? Se você chegar no final do vídeo e perceber que não aprendeu nada de novo, tudo que eu falei você sabia, você pode discutir o vídeo, ok? Então vamos colocar aqui já de cara, a bônus seria a curiosidade 0, tá? É mini disjuntores. Normalmente a gente fala só disjuntores, né? Os disjuntores, dentre os disjuntores a gente tem alguns tipos. Sem falar da potência, né? Sem falar do sistema elétrico de potência, a gente vai ter 3 disjuntores dentro das instalações elétricas. Os mini disjuntores, que são os mais conhecidos, né? Normalmente, aquele que você tem no quadro de distribuição até dentro da sua casa. Os disjuntores caixa moldada e os caixa aberta. Esses vão ficar para outros vídeos, tá? Vou falar também, tá? Mas então vamos falar primeiro sobre os mini disjuntores, as 10 curiosidades. Primeira curiosidade, os fabricantes não têm só um tipo de mini disjuntores, eles costumam ter tipos diferentes, linhas diferentes para atender demandas diferentes, tá? Eu vou falar especificamente aqui sobre Siemens, mas vocês podem levar em consideração para outras marcas também, tá? 5SL, na verdade essas 3 aqui são voltadas para elétrica industrial e predial, tá? Mas o 5SL especificamente, ele é mais focado, ele tem corrente de curto-circuito menor. Então, caso ocorra um curto-circuito na sua instalação, o transformador que alimenta a rua, por exemplo, tá? Quando eu fecho o curto, ele tem uma capacidade de corrente máxima para aquele sistema. Então, a carcaça do disjuntor vai conter esse desprendimento ali nessa dissipação de energia, tá? Então, o SY e o SP suportam correntes de curto-circuito maiores. Tá? Então tem que entender, a gente pode fazer um vídeo também calculando essa corrente de curto-circuito, mas lá na sua rua lá, ou dentro da sua instalação, né, se caso for uma indústria, qual que é a corrente máxima que eu vou ter durante o curto-circuito, aí eu vou saber qual disjuntor eu vou selecionar. É interessante, né? Porque às vezes a gente acha que só saber a corrente do disjuntor já basta, mas não, tá? Tem várias outras características que nós precisamos saber. Inclusive que tipo de carga que eu vou alimentar, né? Para eu saber qual curva de disjuntor que eu vou escolher. O SY tem capacidade de corrente de curto-circuito maior, tá? E o SP vai ter correntes nominais maiores. Então ele vai cobrir uma corrente um pouquinho maior, uma carcaça um pouquinho maior também. Então essa seria a primeira curiosidade e acabou que eu já falei até um pouquinho da segunda, tá? Aqui seria uma bônus, eu vou falar no final de novo, mas aqui ó, no Brasil, né, normalmente a gente tem 3 tipos de curva, tá? Eu vou detalhar elas melhor lá no final, mas curva B, C e D são correntes que o disjuntor vai desarmar, tá? Então a curva B, ó, de 3 a 5 vezes a corrente nominal desse disjuntor, tá? A C 5 a 10 vezes e a D 10 a 20 vezes a corrente nominal. Tem outras características dos disjuntores, né, que o foco agora dessa apresentação, né, desse vídeo não mas eu posso separar um outro vídeo para fazer. Inclusive se você viu aí, nossa, eu quero que você fale disso, Vitor Hugo, comente aí, seja aqui no YouTube, seja no LinkedIn, coloque nos comentários que eu vou analisar, eu vejo o que eu posso fazer. Já outra curiosidade, tá? É aqui, ó, corrente de curto-circuito. Então repare aqui nessa linha, ó, que eu tenho aqui, ó, segundo 2 normas, né, NM e EC, se o circuito estiver alimentado em 127, tá? 220, seria 127 fase neutro, 220 fase, eu tenho o disjuntor, ó, que vai suportar, ele suporta 5 kA, tá? Essa linha 5SL1.
220 e 380, a mesma coisa, tá? Fase neutro, fase, suporta 3 kA. Segundo os testes feitos pela norma, pela IEC, né? Pela IEC, 5 kA para 127 220, 4,5 kA para 220 380. Então isso, 5.000 A. Na hora que eu fecho o curto, se a corrente de curto-circuito for menor que 5.000 A, o meu disjuntor vai conter isso. Beleza? Então essa seria a nossa segunda curiosidade. Aí eu posso analisar e ver isso de vários modelos de disjuntores. Inclusive você pode, por atividade prática, aí vai lá no fabricante, no catálogo de outros fabricantes e procura essas mesmas informações. Outra curiosidade, tá, é analisar que dependendo do tipo de tensão que eu aplico também, eu vou ter capacidades diferentes, tá, para os meus disjuntores. Aqui, por exemplo, ó, se ele estiver sendo alimentado, ó, com 24 VCC, tá, utilizando só um polo do meu disjuntor, ó, ele já vai suportar até 20 kA. Se for corrente contínua também, ó, mais 60 volts até 10 kA, um polo. Se for 125 volts VCC, aí eu já tenho que usar dois polos, ó, bipolar, para 10 kA. Então repare que para corrente contínua e alternada vai haver diferença. E aí eu vou ter que analisar cada linha, tá, de disjuntor. Então essa já seria a segunda curiosidade, né? Outra curiosidade, ó, os meus disjuntores, eu tenho que analisar qual cabo pode chegar nele. É claro que o cabo vai... eu vou ter que olhar a corrente nominal que vai suportar, né? Mas aí lá no disjuntor, no terminal dele, ele tem uma capacidade mínima e máxima de aceitar cabos, tá? E qual bitola de cabo que eu posso chegar lá? Então aqui a primeira, ó, cabo fio e cabo direto, e a segunda, cabo flexível com terminal, né? Outra curiosidade seriam os terminais. Tá? Eu vou apertar o meu cabo lá no disjuntor, o parafuso dele, né? Ele tem um torque, ó, que o fabricante já te indica para essa conexão ser bem feita. Se eu não fizer uma conexão bem feita e tiver uma resistência de contato, vai ter aquecimento no cabo. Então o efeito térmico dentro do disjuntor não vai ser percebido, o disjuntor não vai desarmar. Esse mau contato, além de gastar energia, ele vai derreter a isolação do cabo e derreter até o disjuntor. Já peguei disjuntor derretido por conta disso, tá? Do aquecimento. Então essa já seria mais uma característica, tá? Os cabos seria a curiosidade 5, terminais curiosidade 6. Aqui, então nesse manual, ele vai falando várias características desse disjuntor, indicações, como vem escrito nele, né? Mas isso aí não é o foco do nosso vídeo, tá? Detalhar a gente pode fazer outro vídeo. Aqui nesse manual ele vai mostrar outras linhas, né? Ó, 5SL3, SL6. Aqui os valores comerciais. Então repare aqui em cima, ó, corrente de curto-circuito e qual norma. E aí eu tenho, ó, os monopolares, os bipolares, ó, um feito para trabalhar com duas fases, outro com fase neutro. Então ele foi produzido pensando nisso. Aqui na primeira coluna, as correntes nominais de fabricação, né? Tripolar e o tripolar com neutro. Isso depende do país, né? Ou até da norma que vai seguir, você passa o neutro também. Dependendo da instalação, tá? Você passa o neutro pelo disjuntor também. Aqui a curva B, aqui de curva C. 5SL6, ó. Então eu tenho uma corrente de curto, ó, de até 6 kA. A gente vai ver lá que o SY tem corrente de curto maiores, ele suporta corrente maior. Então vamos descer aqui. Ó, aqui o SY e o SP. Vamos ver as características dele. Então tem as normas, né, que eles são testados, né, garantidos. Aqui nessa linha a gente tem as correntes, o tipo de corrente, né, característica CCA ou CC. E a tensão mínima de trabalho, seria aqui a primeira linha. A tensão máxima em corrente alternada e em corrente contínua. Reparem, ó, o 5SY4, se for monopolar, eu posso chavear no máximo a 60 volts VCC. E aí se eu precisar de uma tensão de até 25 VCC, muito comum aí no comando, né, instalações elétricas industriais,
aí eu vou ter que usar ele bipolar, tá? Se for SY, tá? Se for o SY5, reparem que ele já tem valores diferentes, ó. 220 VCC eu posso fazer com um polo só, até 220 VCC. Então o Y5 é um disjuntor produzido mais especial para a corrente contínua do que os outros. Reparem que todos os outros podem trabalhar com corrente contínua, mas só até 125 volts. Já o Y5 até 840, só que eu vou ter que usar um tetrapolar, bipolar até 440. Então, reparem que é importante, se eu pegar um Y4 e trabalhar com a tensão maior que 125, o fabricante não me garante, ele não foi testado para isso. Então, a gente tem que conhecer manual, conhecer catálogo. Tá? Aqui as capacidades de curto-circuito para cada valor de tensão. Então, reparem que a corrente de curto-circuito já é bem maior. Ó. O Y4, por exemplo, ó, se eu trabalhar com 220 volts, ó, ele consegue até 25 kA com as tensões, as correntes nominais abaixo, né, ou até 32 ampere. Acima de 32 ampere, ó, até 20 kA. O primeiro lá era só 6 kA até, né? Então aqui a gente consegue ver, repare que quanto maior a tensão, menor a corrente de curto. Aí aqui as mesmas características, tá? Bitola. Então aqui os valores comerciais do SYSP, tá? O Y4, ó, reparem aqui, ó, 10 kA, corrente de curto. Valores comerciais, o código dele, né? 5SY4. O próximo dígito se é mono, bi, tri ou tetrapolar. O valor da corrente nominal e o último dígito é a curva. Reparem que o 7 para a curva C e 8 para a curva D. Aqui o Y5, né, aquele mais direcionado para a corrente contínua. E reparem aqui as ligações, aquilo que eu havia dito lá em cima. Monopolar, né, bipolar para 440, ó. Eu tenho que passar os dois no caso do bipolar aqui também, né? E o tetrapolar para 880, onde eu vou passar duas vezes, né? Eu vou fazer um loop pelo disjuntor. Aqui o Y8 e o 7, né? Ó, o 7 eu consigo até 15 kA e o 8 até 25 kA. Reparem, ó, que o SP, né, também tem, ó, corrente de 10 kA de curto-circuito, só que a corrente nominal é maior. Reparem no desenho, ó, que ele é mais parrudo, ele é mais largo, então ele suporta essa corrente nominal maior aqui, mas a corrente de curto-circuito é similar à do Y4. Na verdade não só o Y4, né, todos os Y ali. A nossa penúltima curiosidade é que os disjuntores possuem acessórios. Eu não sei se todos conheciam. Esse aqui eu acho que é mais simples de todos conhecerem, né? Os barramentos pente, para eu poder fazer jumper na alimentação deles. Eu tenho barramento mono, bi, tripolar. Então, ao invés de eu ficar jumpeando com cabo, é mais prático eu usar o barramento pente. Uma coisa que provavelmente vários não saibam também, o barramento pente, depende de onde eu alimento, eu consigo passar mais ou menos corrente por eles. Eu tenho dois modelos da Siemens, né? O 6380 ampere, ó, e o 80-130. Se eu alimento na ponta do barramento, eu posso drenar no máximo 63 ampere. Mas se eu alimentar pelo meio, ele vai haver uma distribuição melhor, né? Na seção transversal desse barramento, eu consigo então passar até 80 ampere por ele. Mesma coisa o 80-130. Para fazer a conexão nesses barramentos, né, a gente usa o conector genérico. E aí aqui alguns outros acessórios. Aqui seria o conector genérico, tá? Eu vou chegar com o meu cabo e aí esse conector vai no terminal do disjuntor, vai junto. Esse conector aqui, essa ponta do conector genérico e o barramento. Tá? Ele é próprio para isso, para não ter resistência de contato, para o contato ser bem feito.
A ponta do pente que eu não utilizar, eu tenho uma capa de proteção, tenho um terminal isolador para colocar nela. E no final do pente, às vezes os pentes também eu tenho de 2 tamanhos, ó, com 12 módulos, né, 12 módulos e com 57. Então os que eu não estiver utilizando, eu isolo eles para não ter risco de acidente. Então tem um terminal próprio para isso, tá? O de 57 ou de 12, se eu não usar todos os terminais, eu posso serrar. Quando eu serrar, a ponta desse barramento vai ficar exposta à parte condutora. Então eu tenho também a capa de proteção para essas pontinhas, tá? Aqui eu tenho diversos outros acessórios. Esse aqui é muito legal também, ó. Tem situações onde eu preciso ter um retorno. Eu preciso saber, por exemplo, num circuito de automação ou sinalizar no painel de forma luminosa se o disjuntor está acionado ou não, se ele está aberto ou fechado. Então existe contato auxiliar para ser utilizado junto com o disjuntor. Eu vou conectar ele do lado do disjuntor e repara aqui, ó, tá? Aonde eu vou acionar o acionador do disjuntor ali, a manopla dele, eu conecto no contato auxiliar. Então quando o disjuntor fizer o movimento, o bloquinho auxiliar também faz. Então eu tenho, ó, com 1 NA, 1 NF, com 2 NA ou com 2 NF, então depende da aplicação. Tem como colocar bloqueio para acesso à conexão, para ninguém conectar ou não desconectar, na verdade para não conectar, né, no disjuntor. Dispositivo de trava, né, eu vou fazer a manobra, uma manutenção, por exemplo, eu vou desligar o disjuntor e vou travá-lo desligado, por exemplo, para ninguém acionar enquanto estou trabalhando. Tá? Tem uma trava que serve para desligado e ligado, então tanto faz, eu consigo travar ligado ou desligado, depende da aplicação, né? Mas no caso da segurança, eu travar ele desligado não é interessante, travar ele ligado não é interessante. Eu consigo disparar o meu disjuntor à distância, ó. Seria um acionamento, eu quero desarmar ele à distância, eu consigo fazer isso também, ó. Eu vou fixar ele lateralmente como contato auxiliar aqui, tá? E aí quando eu alimentar a bobina desse dispositivo, ele vai desativar meu disjuntor, tá? Então tem para valores de tensão, ó, 2 modelos, corrente contínua 24 a 48 VCC, corrente alternada de 110 a 415, tá? Tem um disparador de subtensão também, ó. Ele vai medir a tensão do sistema, né? Eu vou conectar ele e quando a tensão for baixa, para proteger o sistema, ele também desarma o disjuntor. E eu posso ter um acionamento motorizado. Mesma forma, eu vou conectar lateralmente ao meu disjuntor. Eu tenho um adaptador, ó, onde eu vou conectar o dispositivo ao disjuntor e eu consigo, à distância, acioná-lo. É um motorzinho, né? Outro dispositivo, ó, eu tenho um lugar onde já está o disjuntor NEMA e eu quero colocar o disjuntor IEC lá no lugar, ou o disjuntor DIN, né? Repara que aqui está até DIN ainda, né? Ó. Eu quero colocar esse disjuntor lá no local. Então eu tenho uma base para fixar e adaptar, ficar até na mesma altura e a fixação do dispositivo no painel também. E eu consigo também um adaptador, um acionamento rotativo externo, igual o disjuntor motor, igual outro tipo de acionamento de disjuntor caixa moldada na porta do painel, por exemplo, também existe o dispositivo para ele. Aqui embaixo mostra o que eu consigo fazer, tá? Os acessórios que eu consigo instalar nesse disjuntor, inclusive até um DR também, ó. Aí ele viraria tipo o DDR, né? Disjuntor diferencial residual. E aqui a última curiosidade, ó, existe a curva A. Se você foi meu aluno aí, você já deve ter visto, inclusive já vi bibliotecas, em referências boas e outros profissionais falando que não tinha curva A. Né? Até para falar que a corrente já é A, então para não confundir. E aí eu me corrijo. Eu descobri agora. Existe curva A, é porque não é normalizado no Brasil, tá? Mas a própria Siemens produz. Ele é um disjuntor próprio para circuitos com semicondutores, circuito de medição. É onde eu preciso desarmar ele muito rápido. Se eu fosse fazer um comparativo com fusível, seria tipo um fusível de ação rápida ou ultra rápida, né? Então aqui a curva, vamos conhecer essas curvas dos disjuntores, ó, como é que a gente faz? Eu vou analisar aqui, ó, no eixo X o número de vezes da corrente nominal.
e no eixo Y o tempo que vai demorar para desarmar. Então, se o meu disjuntor, por exemplo, é de 10 A, e aqui, ó, quando a corrente chegar em 2 vezes isso, ou seja, 20 A, ele vai levar, ó, 0,02 ou 20 milissegundos para desarmar. Tá? A ideia é essa. E aí, por que não é uma linha só? É uma área aqui, ó, preenchida de amarelinho, tá vendo? É porque tem uma tolerânciazinha, né? Tem um tempo que ele vai desarmar. O tempo mínimo seria 0,2, mas eu vou ter um tempinho máximo também. Curva B é utilizado em circuitos normalmente resistivos, tá? Reparem que ele tem duas corzinhas, ó, o amarelo só para corrente contínua, para corrente alternada, e corrente contínua seria a área total aqui, pega a parte cinza também. Mas a ideia é a mesma. Por exemplo, meu disjuntor a corrente nominal de 2 A. Aqui, por exemplo, ó, se passou de 3 vezes, então 3 vezes 2, 6, eu já vou ter o disparo dele, né? Já posso ter. Curva C é utilizado para cargas no geral, né? Cargas de uso indutivo, resistivo, mas onde eu tenho um retardo um pouco maior para desarmar. Então, repara que a nossa curva está andando para frente, né? Ó, aqui o início era 2. Então, reparem, ó, que a nossa curva está andando para frente. Aqui o início era 2 A, 2 vezes, né? Aqui o início já é em 3 vezes a corrente nominal. A curva C, ó, já é em 5 vezes a corrente nominal. E a nossa curva D, ó, é em 10. Ela é voltada para dispositivos que têm grandes correntes de partida, por exemplo, grandes motores, transformadores. É coisa que no início a corrente sobe muito. Então, se eu utilizasse um outro disjuntor com outra curva, o disjuntor já dispararia muito rápido, tá? Então, cada um com a sua aplicação. Beleza? Então, me conta aí se algum desses pontos aqui para você não conhecia. Se alguma das coisas que eu falei você quer conhecer melhor, por exemplo, como calcular essa corrente de curto-circuito, entender o que é seletividade, tá? Imagina se toda vez que um disjuntor de um circuito tivesse curto, eu desarmasse o disjuntor de entrada da minha fábrica, da minha empresa, desarmasse todos os disjuntores que estão naquela sequência. Que problemas que eu traria, né? Imagina no hospital isso. Imagina num processo produtivo. Então eu preciso, ou na sua própria casa, né? Se tiver um curto-circuito, um problema dentro de um circuito, ele desarmar o medidor lá na rua. Então a gente vai entender isso também, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo eu sei que não está perfeito ainda, mas eu posso melhorar. Mas é o que eu tenho agora, tá bom? Valeu, brigadão.